Olá, meu nome é Thiago Merlo e eu sou professor de Educação Física. Eu tenho uma novidade. Eu decidi produzir um vídeo comentando as 30 dicas de preparação para concursos públicos na área de Educação Física. Quem baixou o nosso e-book gratuito na página www.efconcursos.com.br teve acesso a uma coletânea de 14 artigos de preparação para concursos públicos na área de Educação Física. O artigo 2 apresenta 30 dicas de preparação e hoje eu decidi comentar dica por dica, facilitando o trabalho e o estudo dos candidatos para os futuros concursos da área de Educação Física. Vamos ao vídeo. Aqui está o artigo 2 com as 30 dicas de preparação para os concursos públicos da Educação Física. Lembro a vocês que este é um dos 14 artigos presentes no e-book gratuito do portal Educação Física Concursos. Caso você se sinta compelido a baixar o nosso e-book gratuito, é só entrar na página www.efconcursos.com.br e baixar gratuitamente o nosso e-book. Este artigo eu produzi diariamente dentro da nossa fanpage do Educação Física Concursos e todo dia eu publicava uma dica. E essa dica ela foi disponibilizada e muitas das vezes comentada pelos colegas que participam da nossa fanpage no Facebook sobre educação física e concursos públicos. Também, para você ter uma ideia, nossa fanpage tem mais de 21 mil curtições, 21 mil curtições. E o sucesso dessa fanpage é tão interessante, tão grande, que a cada dia ela cresce mais e as pessoas sempre contribuem com as suas dúvidas, com as suas sugestões, com as suas críticas e principalmente prestigiam o material que lá é postado. Bom, aqui está o artigo 2 com 30 dicas de preparação para concursos públicos da Educação Física. Eu farei a leitura de um por um e farei o comentário em seguida. Dica 1. Não existe concurso ruim. No mundo dos concursos públicos, algumas seleções possuem poucas vagas ou salários baixos. Pensando assim, muitos candidatos desistem da inscrição. Hoje, um concurso pode não te servir, mas amanhã o emprego público poderá te ajudar a manter seu trabalho na academia, clube, estúdio ou mesmo permitir que você estude uma pós-graduação, casar, tenha filhos e se prepare para o seu concurso preferencial. É muito comum, dentre os candidatos, dentre as pessoas que estão interessadas em ingressar no serviço público, deixarem de fazer determinadas seleções, ou porque o salário é muito baixo, ou porque o número de vagas é muito baixo. Para vocês terem uma ideia, poucos são os concursos que chamam apenas a quantidade de vagas que está dentro do edital. Para que vocês tenham uma ideia, dificilmente o salário inicial colocado no edital, ele se mantém por mais de 2 anos. Então, certamente, na pior das hipóteses, o salário que você vai ter vai ser, no máximo, até 24 meses. E o número de vagas costuma ser, o número de convocações costuma ser bem maior do que o número de editais. O que eu quero dizer com isso? Que se você não acreditar em si próprio e não acreditar no que está escrito no edital, e acreditar que você pode passar naquele concurso, você fica limitado a fazer grandes concursos com maior número de candidatos. Porque pensando assim, as pessoas deixam de fazer a inscrição. E no final das contas, quando você vai ver, a relação com o candidato-vaga passa a ser baixíssima. Passa a ser muito pequena. Então, as pessoas dão foco para os concursos maiores e acabam não fazendo os concursos menores. Façam todos os concursos que possam estar disponibilizados. Façam todos. Uma hora você passa, uma hora você será aprovado e uma hora você ingressará no serviço público. Dica 2. Concurso público é até passar. Estudar para os concursos de professores de educação física requer muita dedicação e comprometimento. Poucos são aqueles que ficam bem posicionados nas primeiras vezes que fazem as seleções. Lembre-se que concurso público não é um sprint de 100 metros, mas uma maratona de 42 quilômetros. Você precisa entender que
Dificilmente, na primeira vez ou nas primeiras vezes que você for fazer um concurso público, ainda que você tenha se preparado, você vai ter uma boa colocação. Isso é um fato estatístico que é necessário que as pessoas absorvam e não se preocupem com isso no primeiro momento. Estudar para concurso público requer dedicação, comprometimento, disciplina, perseverança, e é necessário que você se mantenha preparado a maior parte do tempo, que você estude, faça a leitura dos materiais e se mantenha focado, porque fazendo concursos públicos, uma hora você vai ter uma posição muito boa, outra hora você vai ter uma posição muito ruim e uma hora você vai ter uma posição média. Até que você pode se surpreender, porque muitas das vezes você está numa posição muito boa e não é chamado de imediato, e está arriscado você ser chamado num concurso que você ficou pior posicionado, mas que tem o maior número de vagas. Então é importante manter dedicação, comprometimento, disciplina e organização, porque concurso público é até passar. Pode demorar 6 meses, pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, pode demorar 4 anos. Mas mantendo a disciplina, organização, comprometimento e foco, você certamente vai chegar no seu objetivo. Dica 3. Beijinho no ombro para o recalque passa longe. As pessoas irão te elogiar. Que sorte, hein? Marcou o X nas posições certinhas. Parabéns. Sorte? Você teve sorte? Ninguém irá te perguntar quantas horas você estudou, quantas festas você deixou de ir, quantos namorados você deixou ou namoradas deixou de ter, quanto dinheiro você economizou para comprar os livros, quantas noites mal dormidas. Isso se chama sorte. Trabalho e perseverança são as chaves do sucesso. Quando você conseguir o seu objetivo, alcançar o seu objetivo, as pessoas vão olhar para você com muita admiração, com muito respeito, mas elas não vão ter a ciência plena que só passa quem se dedicou e quem tem foco nos estudos. Quem abriu mão de alguma coisa muito importante na vida para conseguir lograr êxito nos concursos públicos. Isso é um fato. Requer muito tempo de estudo, muito tempo de dedicação, requer foco. As pessoas vão te admirar, vão dizer que você teve sorte, mas na verdade, você não teve sorte. Você teve disciplina, você teve organização, você trabalhou duro. Então, você precisa entender que trabalho e perseverança são as chaves do sucesso. Isso me fez lembrar a história de um jogador de futebol chamado Zico, que jogou no Flamengo durante muitos anos na seleção brasileira. Ele, jogando um jogo ordinário, um jogo comum do Campeonato Carioca, ele fez 3 gols. O jogo foi 4-1, sendo que ele teve uma atuação de gala, até que um repórter, no final do jogo, chegou perto do Zico e falou para ele: que sorte, hein, Zico? Marcar 3 gols na mesma partida, 2 de falta e um de uma bela oportunidade. Que sorte você teve, aí, Zico? Pois é, eu tive muita sorte mesmo, porque quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Então é com esse tipo de pensamento que eu conduzo a minha vida e repasso esse pensamento que o Zico, de alguma forma, indiretamente me passou, e eu passo para vocês na área de concursos públicos. Dica 4. Dominar os conteúdos é o bicho. Todos os concursos publicam os conteúdos programáticos e ou as referências biográficas. Não meça esforços para conseguir todos os livros, resumos e artigos para a sua preparação. Após conseguir os materiais necessários, leia todos e faça seus próprios resumos. Evite, num primeiro momento, ler resumos de outras pessoas. Tire suas próprias conclusões. Quando você quer alguma coisa, você precisa buscar as ferramentas necessárias para conseguir essa coisa que você tanto almeja. Você quer passar no concurso público. Se você quer passar no concurso público, você precisa ter os livros e ler todos eles que são apresentados nos conteúdos programáticos e nas referências bibliográficas. Leiam os livros e façam seus próprios resumos. Evita, no primeiro momento, ler artigos de terceiros ou resumos de terceiros. Evite isso no primeiro momento. Leia os livros e faça seus resumos, porque você vai perceber que é a melhor forma de você estudar.
a melhor forma de você conseguir alcançar seus objetivos. É necessário que você consiga, se comprometa a conseguir os livros que você precisa ler. Não sei como, não sei quando, não sei que tipo de esforço você vai fazer, mas para passar no concurso público você precisa ter um material de qualidade em mãos. Dica 5. Você é o senhor ou a senhora do seu tempo. Preparação para concursos públicos requer tempo de estudo. Quanto mais tempo tiver para estudar, melhor. Não existe uma quantidade de tempo ideal para estudar, mas a dedicação e comprometimento são atalhos para o sucesso. Vou falar do meu exemplo com relação a isso. Eu tenho atividades profissionais diversas, atividades acadêmicas diversas, trabalho em várias frentes, em vários projetos. E eu sou razoavelmente disciplinado. No entanto, eu também sou um pouco agitado na hora dos estudos. Então, quando eu estou estudando e fazendo leituras, eu não consigo estudar mais de 2 horas e me policio para não estudar menos do que 40 minutos. Então, sempre que eu estou me preparando para algum concurso público que eu tenho interesse, ou me preparando para algum objetivo profissional ou acadêmico, eu não passo os meus estudos de mais de 2 horas por dia e me policio para não estudar menos do que 40 minutos. Isso é comigo. Agora, eu já conheci pessoas que conseguem ficar 8 horas estudando. Estudam 4 horas, param para fazer sua refeição, descansam um pouco, dormem e voltam para mais 4 horas. Tem gente que passa até de 8 horas. Tem gente que estuda 6 horas, 4 horas. Tem gente que estuda de domingo a domingo. Eu, por exemplo, só estudava de segunda a sexta e entre 40 minutos a 2 horas. Cada pessoa tem seu tempo, tem seu ritmo, seu biorritmo, que não adianta também você estudar com sono, estudar cansado, querer fazer uma outra atividade e não fazer essa atividade porque você precisa estudar. Quer dizer, você precisa manter o foco e querer usar aquele tempo para isso que você está fazendo. Agora, você precisa definir qual é o seu tempo de estudo, seja lá qual for. Ninguém vai dizer isso para você. Sua disciplina, foco, organização, trabalho, perseverança, isso quem define é você, candidato. Você vai definir o seu tempo e aí você vai encontrar qual é a sua faixa de horas ideal para estudo. Eu, particularmente, fico entre 40 minutos a 2 horas por dia, não mais do que isso. Se eu tentar estudar mais do que isso, o conhecimento vai pelo ar. Então, não interessa ficar estudando mais do que isso. Agora, se você é mais disciplinado do que eu, mais organizado do que eu, tem uma capacidade intelectual maior do que a minha, cai dentro, vai fundo. Tire suas 4 horas de estudo e seja feliz. Porque o importante é manter essa disciplina e esse foco para você poder alcançar seus objetivos. Dica 6. Você estudará o que não gosta. Isso é um fato. Conheço um monte de amigos, colegas e alunos que não gostam de história, filosofia, sociologia e psicologia da educação física. Saiba que ciências humanas e sociais da educação física e esportes compõem 85% dos conteúdos dos concursos públicos. Naturalmente, os graduandos e graduados de educação física, quando ingressam no mercado de trabalho, quando ingressam numa graduação de educação física, o que eles pretendem, de fato, é ter acesso aos conhecimentos ditos biológicos, bioquímicos, biomecânicos, fisiológicos, anatômicos e cinesiológicos. Isso é um fato. As pessoas gostam mais de anatomia, fisiologia, bioquímica, biomecânica. No entanto, o concurso público, esse tipo de conteúdo, ele representa no máximo entre 5% a 15%. Não mais do que isso. Não mais do que isso. Então, eu vejo que meus alunos, principalmente os alunos de preparação para concursos públicos, têm uma certa ojeriza por questões ligadas às ciências humanas e sociais. Ou simplesmente não se apetecem dos conteúdos. Mas eu lamento em dizer que eles são os principais dentre os conteúdos na área de concursos públicos da educação física. Não tem jeito.
Você precisa focar o seu conhecimento e os seus os esforços para esse tipo de conhecimento e para esse tipo de conteúdo. Dica 7. Por onde começar? Você já tem os materiais, definiu o seu tempo de estudo e talvez tenha feito algumas leituras superficiais. Faça uma coleta de exercícios para treinar suas aptidões. A dica 7 é como se fosse um resumo das outras dicas, porque você precisa, para passar no concurso público, primeiramente se inscrever nele. Segundo, ter a crença de que você vai passar, que você precisa passar. Definir seu tempo de estudo, definir sua disciplina, seu foco, seu trabalho, fazer as leituras, fazer seus próprios resumos. O que você precisa agora? Treinar. E treinar como? Separando os exercícios que você precisará para os seus estudos, para desenvolver suas aptidões. Dica 8. Como procurar os exercícios. Encontre provas anteriores dos concursos públicos da banca examinadora que você pretende fazer o próximo concurso. Não busque provas com mais de 5 anos. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas adiantando um pouco, uma outra dica que eu vou dar para vocês, é necessário e importante que vocês entendam que cada banca examinadora, banca organizadora de concurso público, tem uma, entre aspas, personalidade. Independente de fazer essa banca examinadora fazer em qualquer parte do Brasil o concurso, seja numa cidade do interior do Ceará, seja numa cidade grande do estado do Pará, ou seja, numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, normalmente essa banca examinadora tende a fazer provas com o mesmo perfil, com a mesma personalidade, com questões muito similares. Então é importante, se você tem um concurso em mente, buscar as questões relativas a desta banca que você vai fazer o concurso. Só depois você busca de outras bancas. Se não achar de nenhum da banca que você pretende fazer o concurso, aí sim você vai atrás de outras bancas. Mas dá preferência para a banca do concurso público que você pretende fazer. Por exemplo, se inscreveu no concurso para a banca do CEPERJ, procure questões relativas anteriores à banca do CEPERJ. BioRio, procure questões da banca da BioRio. Consulplan, procure questões da banca da Consulplan. E detalhe, não mais do que 5 anos. Por quê? Após 5 anos, os concursos públicos eles tendem a mudar. Eu não quero muito entrar em detalhes sobre a história dos concursos públicos na área de educação física, porque isso é momento para outro vídeo e para outro momento. Mas quando os concursos públicos começaram a ser realizados obrigatoriamente, que foi a partir de 1988, com a promulgação da Constituição, os concursos públicos eles foram mudando de foco. Para você ter uma ideia, em 88 e 90, caía basicamente em questões sobre fisiologia, anatomia e esporte. Questões sobre questões pragmáticas do esporte, tamanho de quadra, tamanho de circunferência da bola, o raio do aro de basquete, coisas desse tipo. Hoje os concursos públicos são completamente diferentes. Então não adianta você buscar informações anteriores a 5 anos, porque não vai te servir. Ou vai te servir muito pouco. Dê foco para essas questões que existiram nos últimos 5 anos. Dica 9. Como fazer os exercícios. Após encontrar as provas, faça os exercícios sem comprometimento com acerto. Apenas teste seus conhecimentos. Faça as questões com muita tranquilidade e guarde os resultados. Em algumas semanas e depois de muitas leituras, você perceberá que o número de acertos crescerá substancialmente. Se você começar a fazer exercício público, exercício de bancas examinadoras, exercícios para testar seus conhecimentos e tiver aquele nervosismo de que você precisa acertar o tempo todo, aí que você não vai acertar mesmo. Faz exercícios com tranquilidade. Inclusive, até sugiro você fazer os exercícios antes mesmo de fazer qualquer leitura. Testa, para saber o que você está com dificuldade e o que você não está com dificuldade. Faz umas 2 provas, cada uma aí com umas 15 questões, uma média de uns 30 exercícios, tá? E logo em seguida, você vê como é que você acertou.
Aí você vai ver que você acertou de 30, você acertou 6, 7, 5, 3, 10. Pouco. Não tem problema. Não tem problema. Na medida em que você for estudando e na medida em que você for se preparando, você vai ver que esses números vão crescer muito. Aí vocês vão pensar assim, então qual o valor percentual, o número de questões de entre 30 questões seria interessante um candidato acertar? Não sei. Isso não é uma ciência exata, por uma questão muito simples. O tipo de banca muda, o tipo de exercício muda, o tipo de conteúdo muda, a pressão psicológica em cima do candidato muda. Em determinadas situações, o candidato acerta metade da prova e pode ser classificado como um excelente resultado. Em algumas questões, o cara acerta 90% da prova e você acha que o cara podia ter sido um resultado melhor. Por quê? Depende do tempo que ele se dedica, do tempo que ele estudou, do tempo que foi realizada a prova, quanto dedicou aquele momento. Isso aí não é uma ciência exata. O mais importante é que você faça os exercícios no primeiro momento sem comprometimento com o acerto, para que aos poucos, na medida em que você for se preparando e estudando, você for estabilizando seus conhecimentos, se estabilizando aquilo que você tem de melhor para oferecer na preparação. Dica 10. O que é uma banca examinadora? É uma instituição contratada pelo poder público, municípios, estados ou União, para confeccionar provas e aplicar as seleções. Cada banca tem uma personalidade. Como eu disse a vocês, já expliquei sobre as bancas examinadoras e fiz questão de dizer para vocês que ela tem uma personalidade. Elas têm uma maneira própria de fazer os exercícios. Então, a banca examinadora, a banca organizadora, conhecer a banca examinadora, ela é fundamental para você ter um bom resultado nos seus concursos públicos. Dica 11. Exercícios e bancas examinadoras. A dobradinha. As bancas examinadoras têm um jeito particular de fazer exercícios. Algumas apresentam questões mais curtas, mais longas, mais difíceis, mais fáceis, tendendo ao esporte educacional e tendendo à história. Se você tem algum concurso em mente, busque questões anteriores da banca para a qual você se prepara. Já falei isso algumas vezes, tá? É necessário se preparar de maneira apropriada para os concursos públicos. E o melhor jeito é, repetindo, buscando os conteúdos necessários para a sua prova, lendo os livros, fazendo seus próprios resumos, depois de fazer os próprios resumos, lendo resumos de terceiros, artigos de terceiro, fazer os exercícios. Os exercícios têm que ter foco na banca examinadora na qual você tem interesse em passar no próximo concurso. Dica 12. Ainda sobre as bancas examinadoras. As bancas examinadoras mais recorrentes na área de educação física são o UNB-CESP, Consulplan, Trompovski, CEPERJ, CPUERJ, FUNCAB, FUNRIO, BioRio, IBFC, FGV e FJG. Cada uma delas tem um jeito de construir seleções. Tome intimidade com as provas. Essas bancas examinadoras, elas organizam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bancas. Elas organizam 80% dos concursos públicos no Brasil. Então, se você for buscar exercício que não for da banca na qual você está estudando, busque dessas 11 que eu estou te dando dica aí. Não estou achando provas da BioRio. Então vai lá e busca da FUNCAB, da FUNRIO, da CPUERJ. Não estou achando prova da Consulplan, questões da Consulplan. Busca da Fundação Trompovski, UNB, CEPERJ. Ou seja, busque questões que são realizadas por essas bancas examinadoras, que sem dúvida nenhuma são as mais competentes disponíveis no mercado, e elas abarcam o mercado de concursos públicos na área de educação física em 80%, que é um número muito expressivo. Dica 13. Hora de conhecer os conteúdos. Você já sabe que estudar os conteúdos não é fácil, porém não é impossível. Você já encontrou edital, livros, artigos, resumos e exercícios.
Comece separando seu material por grandes áreas de conhecimento. Por exemplo, vai estudar questões de ordem pedagógica, aí você tira um dia para estudar questões de ordem pedagógica. Vou estudar questões de aspectos históricos, aí você tira um dia para estudar aspectos históricos. Quais são os livros de conhecimentos pedagógicos? Quais são os livros históricos? Quais são os documentos oficiais? Quais são as abordagens pedagógicas? Em síntese, resumindo, é necessário você criar uma organização própria para os seus estudos. Não tem regra, não tem dica muito rígida para esse tipo de coisa. Você vai saber como separar os seus conteúdos e como separar as suas informações. Dica 14. Quais são as grandes áreas de conhecimento na preparação para concursos públicos? História da educação física brasileira, além do contexto social e político, abordagens pedagógicas da educação física, aspectos legais da educação e da educação física, crescimento e desenvolvimento infantil, aspectos desportivos, avaliação em educação física, didática da educação física, função social da educação física. Com menor frequência nos concursos surgem aspectos filosóficos, psicológicos, antropológicos da educação física, aspectos anatômicos, fisiológicos, biológicos, bioquímicos e biomecânicos da educação física. Comentarei em detalhes cada uma das grandes áreas de conhecimento. Como eu disse a vocês no início do vídeo, esses aspectos filosóficos, psicológicos e antropológicos, eles são importantes, eles caem, mas eles não caem de uma maneira, digamos, sob análise epistemológicas. Depois a gente pode, eu não quero rebuscar muito o vídeo. Eles aparecem muito mais contextualizados em questões filosóficas ligadas às abordagens, questões psicológicas ligadas aos aspectos de crescimento e desenvolvimento infantil. Quer dizer, quando você vai discutir comportamento, crescimento e desenvolvimento infantil é muito importante. Questões filosóficas aparecem nas abordagens. Agora, aqueles aspectos duros, filosóficos, psicológicos e antropológicos, ele cai com muito menos frequência. Eles estão lá nos concursos públicos, mas não de maneira dura, pragmática, uma maneira muito mais diluída dentre outros conteúdos. E os aspectos anatômicos, fisiológicos, biológicos, bioquímicos e biomecânicos da educação física, eles até aparecem em concursos públicos, mas como eu disse, entre 5% a 15%. É muito raro você ter uma prova de concurso público que só caia isso, exceto se for concurso para bacharel, porque toda essa preparação que eu estou dando para vocês, ela é focada para o licenciado em educação física, aquele que vai trabalhar na escola. Mas existem concursos para bacharéis na área de educação física, são raros. E aí na área de bacharelado é falado sobre essas questões, digamos, ligadas às ciências da saúde. Tudo bem? Então é importante que vocês reconheçam e estudem e saibam quais são as grandes áreas de conhecimento na área de concurso público. Dica 15. Como assimilar os conteúdos. Você já conhece as grandes áreas de conhecimento e precisa iniciar essas leituras. Os livros contêm textos técnicos pesados e detalhados. Por isso, comece com artigos e evite, no primeiro momento, ler resumos prontos. Se você estiver fazendo a leitura dos livros conforme eu recomendei e começa a sentir muita dificuldade na compreensão geral dos conteúdos, começa a ler os artigos. Artigos inerentes àqueles livros. É o ideal? Não. O ideal é você ler o livro e entender do que se trata. Mas se começar a ficar muito difícil, começa pelos artigos, porque aí você vai, digamos, preparando a sua intelectualidade, preparando a sua cognição para reter conteúdos cada vez mais complexos e mais interessantes na preparação. Dica 16. Vamos à história da educação física brasileira? Os conteúdos sobre história começam com os conteúdos ginásticos do Brasil Império e passam pela sistematização dos conteúdos físicos do Brasil República. Contudo, o foco dos concursos públicos está na educação física do Brasil pós-ditadura de 64 a 85. A educação física no Brasil ela vem junto ela chega de uma maneira pouco sistematizada, mas já no século XIX ela começa a receber alguma sistematização na Academia de Polícia em São Paulo, na Academia de Polícia aqui no Rio de Janeiro e outros lugares, nas escolas. Depois vem a reforma Couto Ferraz e tudo mais.
essa questão, elas são importantes, mas no concurso público o foco costuma ser a história da educação física brasileira do período de 64 em diante. É o que costuma ser cobrado com mais frequência. Dica 17. Proclamação da República e Educação Física estão ligadinhos. A Reforma Couto-Ferraz de 1854 e a inclusão dos conteúdos ginásticos solicitados por Rui Barbosa em 1872 apresentaram uma nova forma de pensar a atividade física durante o Brasil Império. Por isso, a consolidação da área ocorre já no Brasil República em 1889, apresentando a importância da saúde, bem-estar e qualidade de vida na escola. A Reforma Couto-Ferraz e as solicitações de Rui Barbosa, elas são fundamentais para formalizar a educação física no Brasil como uma área de conhecimento. Ela só vai, tanto é que o conselho ela só vai aparecer em 1998, mas a área em si ela se apresenta como uma área sistematizada a partir da Reforma Couto-Ferraz e as solicitações de Rui Barbosa. Por isso, Rui Barbosa ele é considerado o patrono da educação física, porque ele foi o primeiro cara, o primeiro político de relevância, intelectual e político de relevância, a apresentar a importância da educação física para a sociedade, a importância da atividade física como um meio de manutenção da saúde, da qualidade de vida e do bem-estar. Por isso que ele é tão importante. Dica 18. O que são as abordagens pedagógicas da educação física? São um conjunto de reflexões sobre a área, especialmente ligadas ao âmbito escolar, apresentado por grandes estudiosos de universidades públicas brasileiras. Cada uma delas traz características que as qualificam através de tônicas e crenças bastante peculiares. As primeiras abordagens surgem no início da década de 1980 e as leituras e interpretações ocorrem cotidianamente. As abordagens pedagógicas são meios pelos quais os grandes pensadores da educação física pensaram a sua área, pensaram a educação física. Cada um correlacionou o seu modo de pensar sobre a educação física com outras grandes áreas de conhecimento, seja história, filosofia, sociologia, antropologia, e na medida em que eles interagem, a maneira pela qual eles entendem a educação física com conteúdos de ciências sociais, eles produzem pensamentos e reflexões que mais tarde são chamadas e classificadas pela professora Soraya Darido como abordagens pedagógicas. Dica 19. O que são os aspectos legais da educação física? Educação e educação física. São legislações e documentos oficiais que regulam a educação física no âmbito escolar, desde sua obrigatoriedade até sua aplicação. São eles: Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases, Estatuto da Criança e do Adolescente e Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Física, cada um com a sua sigla. Outro documento importante, porém menos requisitado nos concursos públicos, é o Código de Ética. Os aspectos legais eles são muito importantes porque eles estão aparecendo nos concursos públicos com maior frequência. Então é importante que nós saibamos, enquanto candidatos, o que as legislações, os documentos oficiais dizem a respeito de saúde, qualidade de vida, bem-estar, esporte e especialmente educação física. Por isso os aspectos legais eles são tão estudados e tão relevantes na área de preparação para concursos públicos. Dica 20. O que é o crescimento e desenvolvimento infantil? São estudos que discutem o processo de crescimento e desenvolvimento humano que, verdadeiramente, transcendem a infância. Ou seja, por ser uma área de conhecimento bastante ampla, podemos afirmar que o crescimento admite limitações, mas o desenvolvimento humano é absoluto e fantástico. Nos concursos públicos, há alguns autores mais recorrentes com obras extensas, e por isso é a área de conhecimento mais complexa e detalhada de toda a preparação. A questão do crescimento e desenvolvimento infantil é bastante delicada na área de preparação. Por quê? Por quê? Ele é muito extenso, é muito amplo. Ela fala de conteúdos muito significativos e muito relevantes. E
muitos autores importantes têm convergências e divergências de opinião. E nos concursos públicos, os formuladores das questões, não sei se por preguiça ou por incompetência, eles selecionam todas as vertentes de crescimento e desenvolvimento infantil, que simplesmente é impossível um candidato conhecer todas em profundidade. Aliás, é impossível que um ser humano consiga compreender com razoável nível de profundidade tudo o que se fala sobre crescimento e desenvolvimento infantil. Então, é importante que vocês conheçam em linhas gerais essas questões para poder fazer alguma boa prova. Saber quais são os autores mais recorrentes. Mas saibam que eu poderia, por exemplo, deixar de fazer toda a preparação para concurso público para fazer uma outra preparação exclusiva só para crescimento e desenvolvimento infantil. E eu ficaria mais assoberbado do que fazer a preparação geral, porque crescimento e desenvolvimento infantil é uma área muito extensa e muito rica. Então, para concursos públicos, deveria escolher determinados ramos, determinadas vertentes, mas não é isso que acontece. Coloca-se inúmeros autores, inúmeros ramos de estudo, diversas linhas de pensamento, e no final das contas vira um balaio de gato e não se fala de nada em profundidade no concurso público. Isso é uma questão muito delicada e muito importante que vocês precisam saber. Dica 21. O que são os aspectos desportivos? São conteúdos ligados aos esportes mais comuns no âmbito escolar. As questões nos concursos públicos abordam regras e práticas de jogos do quadrado mágico: futebol, basquetebol, voleibol, handebol e ginástica. Na década de 1980, questões sobre aspectos esportivos eram muito recorrentes. Na década de 2000, eles praticamente somem. E na década de 2010, reaparecem unificando questões técnicas com estudos de casos práticos. Antigamente, na década de 80, perguntava-se muito, como eu já havia falado no início do vídeo, questões pragmáticas. Quantos integrantes compõem uma equipe de basquetebol? Quantos integrantes compõem uma equipe de futebol de campo? Qual é a metragem de um campo de futebol? Qual é a altura da trave e a largura da baliza? Qual é o raio mínimo necessário para uma baliza de futebol? Qual é o raio de um aro de basquetebol? Perguntas, no mínimo, ridículas. No mínimo, para se falar, ridículas. Na década de 2000, essas questões somem dos concursos públicos e elas estão reaparecendo na década de 2010. 2010, 2011, 2012, 13, 14 e agora 15, elas aparecem, mas elas aparecem de uma maneira muito mais inteligente, de uma maneira muito mais relevante. Ou seja, casos práticos atrelados com conhecimentos pedagógicos unificados à prática esportiva. Por exemplo, discutir esporte e socialização, fazer a narrativa de um estudo de caso, sobre uma pergunta relativa à socialização no esporte, relativa à politização no esporte. Ou seja, as perguntas elas estão mais adequadas e mais interessantes. Então é importante que vocês ainda reconheçam os conteúdos relativos às regras dos esportes, porém, contudo, vocês também consigam correlacionar esses conhecimentos de esporte com conhecimentos pedagógicos e casos práticos sobre determinados esportes. Dica 22. O que é avaliação em educação física? Nos concursos públicos, o tema aparece como um bicho-papão, mas não é nada disso. Entender a avaliação física é o mesmo que compreender a importância e relevância da avaliação em todos os âmbitos da educação. Alguns poucos autores da educação física falam sobre avaliação, por exemplo, João Batista Freire. Porém, aqueles que discorrem sobre se limitam a discutir o tema contextualizando com suas propostas técnicas e pedagógicas. A dica é super simples, bastante simples. Conheça os fundamentos de avaliação na escola e os fundamentos das abordagens pedagógicas. Depois interagir os conceitos. Você, quando se prepara para concursos públicos, você também tem uma preparação na área de conhecimentos pedagógicos.
vai falar sobre fundamentos da educação, avaliação em educação, práticas de ensino, didática da educação, tendências históricas da educação, tendências pedagógicas da educação. Isso aí é um outro segmento de estudo que você também precisa fazer junto com a área de educação física. Eu só não falo sobre eles aqui no nosso site. Porém, nesse momento, eles vão falar sobre, por exemplo, avaliação na escola. E você vai ver os princípios fundamentais das abordagens pedagógicas. Não tem mistério. Se você entendeu como funciona, do que se trata os princípios fundamentais de avaliação na escola, e entendeu os princípios fundamentais das abordagens pedagógicas, é só interagir os conhecimentos, é só interagir os conteúdos, porque vai ficar muito mais fácil de vocês entenderem como é que se dá a avaliação na educação física. Dica 23. O que é didática da educação física? A lógica de estudo e aprendizado da avaliação em educação física também se aplica à didática. Para entender como a educação física deve ser ensinada, é indispensável compreendermos os princípios fundamentais da abordagem pedagógica elencada. Entenda a abordagem e você entenderá a didática contida e ou preconizada por ela. Se você entendeu como se dá os princípios fundamentais de uma determinada abordagem pedagógica, e você sabe como se dá os princípios fundamentais da didática, você vai saber como ensinar aquele conteúdo com aquela didática necessária, com aquela didática aprendida. Existem didáticas, entre aspas, mais favoráveis para se ensinar, entre aspas, algumas abordagens pedagógicas. Por isso estou colocando bem entre aspas para eu não ser crucificado falando disso, falando dessa forma. Tá? Existem maneiras pelas quais você deve se ensinar determinadas abordagens pedagógicas. Saber como você irá ensinar significa que você entende a didática da educação física. Dica 24. O que é função social da educação física? Inspirado nos conceitos da biologia e ciências sociais, a função social da educação física consiste na mensuração objetiva e subjetiva das ações na área de formação discente, especialmente em âmbito escolar. Em suma, a função social interage com outros valores e princípios, utilizando as práticas físicas como veículos promotores de saúde, qualidade de vida e bem-estar. A biologia, principalmente no que tange ao estudo das células, ela definiu as funções celulares, definiu aquilo que se entende sobre as ações e funções da célula ou de parte da célula. As ciências sociais cunharam esse termo de função da biologia e começaram a chamar de função social. O termo função social ele vem das ciências sociais, ou seja, qual é a ação ou função pragmática de um determinado ator social dentro de um contexto sociológico. E, inspirado por esse conceito de função social, dentro da área de ciências sociais, eles pegam esse conceito e levam para a educação física. Então ele começa na biologia, passa pela sociologia ou ciências sociais e chega na educação física. Então, a ideia é discutir qual é o papel da educação física e dos seus agentes no contexto social. Como esses agentes, como esses atores e como a própria educação física pode interagir socialmente no imaginário sociológico e no contexto social onde ela está inserida. Isso é fundamental. Isso cai com muita frequência em concursos públicos, está começando a aparecer. Isso aqui está me surpreendendo muito, porque quase todos os concursos perguntam sobre função social da educação física, que é uma coisa relativamente nova nos concursos públicos. Eu posso dizer que o estudo da função social da educação física é um dos últimos conteúdos da fase contemporânea de concursos públicos da educação física. Dica 25. O que são os aspectos filosóficos, psicológicos e antropológicos da educação física? São reflexões sobre ciências sociais, esporte e educação física, apresentadas especialmente durante a década de 1980.
A parte dura das disciplinas nunca foram o cerne dos concursos, mas hoje aparecem contextualizados em assuntos pedagógicos e didáticos. Eu acabei de explicar isso ali em cima. Ou seja, a parte pragmática, epistemológica dessas disciplinas, filosofia, psicologia, antropologia, elas não aparecem em concursos públicos, mas elas aparecem, digamos, diluídas em meio a outros conteúdos, especialmente as abordagens pedagógicas. Dica 26. O que são os aspectos anatômicos, fisiológicos, biológicos, bioquímicos e biomecânicos da educação física? São um conjunto de disciplinas mais populares da nossa área e talvez os menos recorrentes nos concursos públicos. Na década de 1980, os temas eram até comuns, mas na década de 1990, a popularização das abordagens pedagógicas sumiram dos concursos públicos. Nos anos 2000 e 2010, eles voltaram, mas de forma bastante discreta. Se perguntava muito, em questões de concurso público, quantas vértebras tem nossa coluna, quantos são as costelas, onde localiza as costelas flutuantes, qual é a posição, defina a posição anatômica, coisas desse nível. Como se dá a síntese proteica, ciclo de Krebs, isso era muito comum em concursos públicos. Hoje isso está sendo cada vez menos popular, e digo isso de passagem, que bom, porque eu ainda estou tentando entender por que eu preciso saber origem, ação e inserção em detalhes de vários acidentes, de vários músculos, acidentes não, mas de vários conjuntos musculares, sistemas de músculos, para lecionar para crianças de 6 anos. Saber detalhes aprimorados do manguito rotador para dar aula para crianças de 7 anos. Eu acho que isso é importante ser mostrado na graduação, não condeno esse tipo de conteúdo, mas eu acho que às vezes até no próprio curso de licenciatura é dado um enfoque muito grande nessas questões, quando era necessário que se revisassem esses conteúdos. Um lugar onde eu estudei, onde eu fiz a graduação, que foi na UFRJ, uma parte na Universidade de Castelo Branco, aqui no Rio de Janeiro, e uma parte na UFRJ. Já na UFRJ, apesar de ser uma universidade pública, ela já estava com conteúdo ultra super atualizado. Estava muito, quando eu fiz a graduação, muito bem equilibrado com relação a conhecimentos pedagógicos, ciências humanas e sociais. Estava muito bem equilibrado. A parte de fisiologia, anatomia, bioquímica, biomecânica, no caso eu tive cinesiologia, elas estavam também muito bem organizadas com os aspectos desportivos. Mas na Universidade de Castelo Branco eu também tive excelentes professores, mas durante muito tempo a universidade ela foi gerida por um médico, o Dr. José Riso. E o professor José Riso deixou um lastro, um legado de questões biológicas, bioquímicas, biomecânicas, fisiológicas, anatômicas dentro dos cursos de educação física. Esse legado ele ainda se mostra muito presente dentro da própria universidade. Eu espero que também isso seja revisado lá, porque vai se fazer necessário em algum momento. Dica 27. Você conhece as abordagens pedagógicas da educação física? Segundo a professora Soraya Darida, as abordagens pedagógicas são desenvolvimentistas, construtivista, sistêmica, cultural, saúde renovada, crítico-superadora, crítico-emancipatória, jogos cooperativos, psicomotricidade e PCNs. A bem da verdade, as 3 últimas citadas surgem em contextos epistemológicos diferentes das demais abordagens dos concursos públicos. Jogos cooperativos, elas aparecem muito mais em questões de aspectos desportivos do que abordagens pedagógicas. Psicomotricidade, ela aparece no meio dos conhecimentos ligados a crescimento e desenvolvimento infantil. E PCNs, elas aparecem no documentos oficiais, nos aspectos legais. Então, essas 3 últimas elas têm um tratamento diferenciado nos concursos públicos. Dica 28. O que são as abordagens pedagógicas críticas da educação física? Isso é uma pergunta fundamental. São linhas de pensamento que interagem elementos técnicos da área, práticas de ensino e principalmente ideologias políticas.
influenciadas pelo marxismo clássico e pós-marxismo. O requisito básico para a compreensão das abordagens pedagógicas críticas é o estudo aprofundado das ideologias políticas contemporâneas e especialmente o socialismo. As abordagens críticas são o bicho de 7 cabeças para quem se prepara para concursos públicos. Por quê? Para entender as abordagens críticas de educação física, é necessário um conhecimento básico sobre filosofia política, ciências sociais, marxismo clássico e pós-marxismo. Sem entender essas áreas de conhecimento, é muito complicado você entender abordagens pedagógicas críticas de educação física. Então o problema, ele não está na dificuldade das abordagens pedagógicas críticas, mas no problema que a maioria de nós, candidatos, temos em compreender questões ligadas à filosofia política, ciências sociais. Então é importante que vocês se qualifiquem nessas questões para depois chegar na área de abordagens pedagógicas críticas. Dica 29, uma sugestão de última hora. Se seu tempo é curto e não há mais tempo de fazer muitas leituras e exercícios, a dica de última hora é ler os PCNs. Os PCNs foram formatados a partir de abordagens pedagógicas, práticas de ensino e elementos históricos. Ler os PCNs seria o mesmo que fazer um resumão. Os PCNs reúnem várias formas de pensar, eu não vou entrar no mérito se isso é bom ou se é ruim agora, mas elas reúnem várias formas de pensar a educação física e contemplam um documento oficial. Então, se você chegou num momento em que você não tem tempo para ler livro, não tem tempo para fazer resumo, não tem tempo para ler artigo, não tem tempo para fazer exercício, não tem tempo para mais nada, então leia os PCNs. Lembro a vocês que eu não estou dizendo para vocês não fazerem a leitura dos conteúdos. Estou dizendo a vocês que, na falta de tempo e de organização que vocês poderiam ou não conseguiram ter, faça a leitura dos PCNs, que com certeza vai ser uma ajuda na hora de fazer a prova e o concurso público. Dica 30. É hora de correr para o abraço. Você fez o que estava ao seu alcance. Estudando pouco ou muito, é hora de relaxar e aceitar seus resultados de coração aberto, seja eles bons ou ruins. Uma nova oportunidade te espera e o seu emprego público está chegando. Você se dedicou ou você não se dedicou, você fez o que podia ou fez o que não podia, não sei. Agora, chegou na véspera do concurso, vai fazer o concurso, relaxa. Relaxa, porque se você entrar nervoso para fazer a prova, não vai ser legal, não vai ser bom. Relaxa, porque você fez o que estava ao teu alcance. Ou não, né? Ou não fez. Mas não adianta você entrar na prova esperando um resultado diferente do seu nível de dedicação, e não adianta ficar tenso na hora de compor as questões. É necessário o equilíbrio para que a sua avaliação e o seu emprego público chegue no dia certo, na hora certa e no momento certo. Eu queria te agradecer por você assistir mais esse vídeo e espero sinceramente que esse material tenha te ajudado a se preparar para os concursos públicos. É um material focado para quem está iniciando na preparação e certamente com essas dicas você vai ter uma preparação mais qualificada e melhor preparada. Se você se sentir compelido e interessado em baixar o nosso e-book gratuito, é só entrar em www.efconcursos.com.br, clicar no link e-book gratuito, colocar o seu e-mail e baixar o seu e-book tranquilamente, sem custo algum. Se você quiser ter acesso à nossa apostila de conteúdos que falam sobre boa parte daquilo que eu citei nesse vídeo e citei em outras oportunidades sobre conteúdos resumidos, e tiver acesso a uma bateria de exercícios de maneira bastante organizada e bastante selecionada, você pode adquirir a apostila EF Concursos. Também ao lado do link do e-book tem um link sobre a apostila EF Concursos. É só clicar, ler o depoimento das pessoas que já adquiriram e que estão muito felizes por ter comprado a apostila. Lá tem a relação de conteúdos, já são centenas de apostilas vendidas e eu fico
muito orgulhoso de poder ter orientado e ajudado tantas pessoas a se prepararem para concursos públicos. Então fica aqui o meu muito obrigado, fica aqui as minhas dicas e espero que vocês consigam lograr o sucesso que vocês tanto almejam. Bons estudos!